Está começando o HQueiros, o seu podcast sobre HQs e coisas aleatórias. Olá, eu sou o Fábio Aniende. Olá, eu sou o Felipe Fares. Eu sou o Diego Lima. Bora para o tema de hoje. Avante, caqueiros, eu sou Diego Lima e eu estou economizando energia para não voltar pro inferno, hein? Essa é uma grande questão. Pois é. Bom, vamos lá, do meu lado direito tá ele, Felipe Fares. Vamos lá, né? Vivendo com o contador na cabeça. Já pensou, cara? Que loucura, hein? Bom, e do meu outro lado tá ele, Fábio Aniende. E aí, pessoal? Eu fico imaginando se o Malebolge ia querer minha alma. Ô, louco, como assim? Nossa. Você é uma pessoa muito boa, então, né? Deve ser isso. Pois é. Bom, e hoje a gente tem dois convidados mais que especiais, né, pessoal? Infernais, né? Com certeza. Nossa, nem fala. A gente tá aqui com grandes autoridades, cara, do fã-clube do Spawn Brasil, cara. Vamos lá, primeiro ele, André Luiz. Saudações, soldados do Oitavo Círculo. Tudo bem com vocês? Aqui é André Luiz, especialmente para o podcast HQueiros. Ô, louco, hein? Bacana. O cara veio Opa. preparado, hein, gente? Bom, É isso e aí. aqui, né, acompanhando o André lá do Spawn Brasil, Léo Violador. Boa noite, soldados, e bem-vindos ao oitavo círculo do Exército de Malebolgia. Eita! Nossa, hein? Onde o bicho pega, né, Léo? É isso aí. É onde o mar não esquenta. Tá tudo meio esquentando por aqui, né? As coisas aqui no Brasil tá esquentando mesmo, né? Nem fala, O meu. pessoal ainda bota mais fogo. É. As pragas do Egito chegando. Bom, pessoal, vamos lá. Recebeu mais um recadinho aqui, vamos ouvir? Vamos nessa. Vamos nessa. E aí, galera do HQueiros, aqui é o Jean do Fala Mais Bebe e acabei de terminar de ouvir o episódio do Sandman Volume 4 e, como sempre, só surpreendendo, muito massa, show de bola. E, cara, eu ri muito, que eu não fazia nem ideia, e eu achei até divertido sobre o Lucifer do Sandman ser inspirado, depois inspirou a série na Netflix, depois dos quadrinhos que tiveram, né? E eu acho que eu vi umas 2 temporadas, não continuei vendo, mas eu me divertia vendo. É legal o cara acompanhar uma série com o diabo como um detetive, show de bola, gostei bastante. Continue assim. E o pessoal aí que não conhece o HQueiros, pô, galera, vamos apresentar o HQueiro para um amigo aí. Para um amigo não, para 56 amigos. E vamos botar esses caras para frente, que os caras são top. Falou, até a próxima aí. Vamos apadrinhar também os caras, que os caras são demais. Concordo com o Jean em gênero, número e grau, cara. Pessoal, tá na hora de acompanhar a gente, virar padrinho, etc. Vamos lá, vamos indicar pro amiguinho, né? Não, Etc. 56, Felipe. Isso aí. Verdade. Não, legal, Boa, Jean. boa. Mais uma vez, muito obrigado. E, cara, esse papo aí de série do Lucifer aí e tal, acho que é só coisa que o Fábio assiste, viu? Porque eu não assisto essa série, não. Eu também não assisti, não. Cara, esses Lucifer sem camisa aí não é comigo, não. Também pulei fora. Cara, o Lucifer do Neil Gaiman que vale tá no Sandman, cara. Tá no Sandman, né? Tá no Sandman. Então assim, Jean, faça-se um favor e comece a ler o Sandman. Não sei se você já tá verdade. fazendo isso ou não, mas manda brasa. Boa. Bom, então é isso, cara. Escute aí o Jean. Seja nosso padrinho, é muito fácil. Entre no PicPay, no Catarse. Vai lá, tem recompensas a partir de R$5 e você pode ajudar o nosso projeto com apenas R$1. Então é isso aí. Chega de papo e vamos direto pro programa. Bora lá. Vamos lá. Bom, e cara, e hoje, né, já que eu não preciso nem falar, né, a gente vai falar sobre o Spawn, né, cara, esse personagem que não tinha aparecido aqui no nosso podcast e trouxemos grandes autoridades aí, pessoal. E aí, o que a gente vai falar sobre esse personagem tão enigmático, né? Eu vou dar uma introdução, depois vocês continuam, tá? Porque com certeza o que eu vou falar não vai chegar nem perto do conteúdo de vocês, mas o Spawn é um dos estreantes, né, do que seria a era Image dos quadrinhos, né, lá nos anos 90, quando vários autores resolveram sair da Marvel e criar sua própria editora e lançar os seus próprios personagens. A gente teve aí o Todd McFarlane, que lançou o herói dele, o Spawn,
A Cria do Inferno. E, bom, vamos lá, André e Léo, vocês querem falar aí um pouco sobre a criação do personagem? Sobre as origens dele? O Spawn, ele foi o primeiro personagem criado pelo Todd McFarlane, depois que ele saiu da Marvel, né, junto com os outros autores da editora, né, formaram a Image em 92, né? E o Spawn, a primeira edição dele saiu em maio, foi um sucesso de vendas, até hoje é considerado uma das revistas independentes que mais teve vendas numa estreia até hoje, né? E o sucesso continua até hoje, onde ela conseguiu ser a revista independente mais longa da história, né? Ultrapassando aí a marca do Cérebros de Dave Sim, e muita gente continua acompanhando as histórias do personagem, embora a gente admita que ele não tenha tanta fama como teve no passado, só que atualmente as coisas estão mudando devido ao lançamento do Spawn no Mortal Kombat, né? Sim. Muita gente que não conhecia, está conhecendo o personagem agora, estão começando a procurar informações sobre ele, está sendo considerado ou a DLC mais legal que foi introduzida. E a tendência agora é o personagem crescer. Será que a gente vai ter aquele boom do lançamento? Que assim, eu lembro que a gente tinha a série animada da HBO, né? Tinha brinquedo de tudo quanto é coisa, teve filme. Será que ele volta, né, com esse gás? Olha, cara, eu gostaria que voltasse, viu? Porque eu acho um personagem maneiro demais. Isso meu. Nós temos aí vários projetos, que segundo o Todd McFarlane já declarou algumas vezes, sobre o personagem, né, a voltar na mídia. Um deles que está sendo divulgado há vários anos é o novo filme, que vai ser estreado pela Annie Fox, que infelizmente até agora não temos muito mais notícias de quando que vai ser lançado, como que vai ser a história, porque está problema todo sobre alguma grande produtora poder financiar o projeto, mas devido ao sucesso do jogo a partir de agora, né, talvez esse filme possa ser realidade. Há notícias também de que 2 novas séries animadas possam vir. Oh, legal. Uma delas vai ser muito parecida com a antiga série da HBO, aquela série um pouco mais voltada para o adulto, né? E a segunda série animada mais infantil, que seria baseada numa websérie, né, de quadrinhos, que era o The Adventures of Spawn, que seguia uma linha parecida com os desenhos do Batman. Do Bruce Timm. Pô, bacana. Cara, eu não vejo muito... Assim, eu fico imaginando como seria uma série do Spawn mais infantil. Mas, sem toda aquela pegada infernal e sanguinolenta que a gente acostumou ver nos quadrinhos. Pra quem já viu do Robocop naquelas épocas da década de 90, lembra? Não! Tinha desenho animado dele, então, do Spawn. Me convenceu. Mas esse Adventures of Spawn, ele segue essa linha bem mais super-herói, tanto que o Spawn ele tem uma identidade secreta, existe uma espécie de legião do mal com quem ele luta, mas aí tem os aliados também. É uma série bem mais infantil mesmo, bem aquela pegada, sem muito sangue, sem muita violência, só por diversão. Provavelmente essa segunda série animada que vai ser sendo estudada vai se basear nesses conceitos. Só complementando algumas coisas que o Léo falou aí, no novo filme do Spawn, que vai, né, que tá nesse imbróglio aí, se sai ou não sai, tem o Jeremy Renner, que é o cara que fez o Gavião Arqueiro Os Vingadores, né? Dos Vingadores. Ele vai ser um dos detetives. Vai ser o Twitch Williams. Isso. Ah, ele é o Twitch? Tá. Isso. Foi chamado pra ser o... Então, que legal. Tem um pessoal de peso aí. É que assim, essa conversa aí do Spawn já vem há um tempo, e o que me empolga agora tá saindo vários filmes 18 anos, né, que tipo, mostra que tem mercado aí, né? Exatamente. O interesse começou a surgir quando saiu o filme do Logan, né? Porque aí viram a oportunidade de fazer um filme de herói acima de 18 anos.
logo depois que vieram os filmes do Deadpool, Venom e agora do Coringa, parece que existe essa tendência agora dos estúdios procurarem esses heróis um pouco mais sombrios e poder fazer filmes sobre eles, né? O próprio McFarlane, ele fala isso, né? Ele brinca dizendo que as pessoas começaram a ligar pra ele dizendo: Ô Todd, você viu esse filme aí do Coringa? Então, agora acho que dá pra fazer aquele filme que você tá querendo do Spawn, né? Uma coisa mais adulta. Ele falou: eu avisei, não avisei? Visionária, né? Bom, é assim, se for por esse lado, até que valeu a pena esperar tanto tempo, né? Porque Sim. pra ter um outro filme, assim, genérico, tipo, sei lá, Demolidor do Ben Affleck, ou os filmes do Justiceiro, ou Electra, acho que esperar foi uma boa, né? Não, com certeza. Acho que foi, e viu? até porque, eu não sei vocês, mas eu tenho a impressão, pelo menos daquele filme, o cinema não era preparado, né? Na questão, assim, de efeitos gráficos e tudo mais, né? Porque também era um filme mais barato, né? Sim. Então, na verdade, a gente tem até um canal no YouTube do Spawn Brasil, é só vocês procurarem lá por Spawn Brasil Oficial no YouTube, e a gente fez um vídeo especial falando sobre as curiosidades do filme de 1997, né? Que foi feito pela New Line lá na época. Segundo a gente apurou as informações, um dos efeitos mais caros da época foi feito pro filme do Spawn, que foi a transformação do palhaço em violador. Caramba. Aquela cena, vou te falar que até hoje mora na minha lembrança. E além disso, Bacana. por curiosidade, a pessoa que foi responsável pelo efeito do violador foi a mesma que fez o T-Rex do Jurassic Park, da Industrial Light and Magic. Caraca! Caramba, que interessante. Só que tem a questão é que esse efeito do violador é um dos melhores do filme, mas outros efeitos, né, ficaram mais parecidos como defeitos. Porque, acaba ali, né? Porque ficou muito corrido, eles tiveram um pouco tempo de produção para conseguir concluir do jeito que eles queriam, porque realmente naquela época o dinheiro que eles estavam gastando para fazer esses efeitos especiais era absurdo, então não estava igual hoje em dia, por isso que o Malemboja, por exemplo, ficou meio zoadinho, assim. Isso que eu ia comentar, o Malemboja é um vilão de PS2, né? Mas eu defendo o Verdade é efeito essa. da capa dele, né? Que Sim. existe até uma brincadeira que rolou na época dizendo que foi gasto tanto dinheiro para fazer o efeito da capa que não sobrou dinheiro o efeito do Malemboja. Verdade. Bom, a capa parecia muito mais o filme do que o Malemboja, né? Vamos combinar, né? Sim. O que me empolga nesse novo filme aí, que, por enquanto, né, ele tá na mão da Blumhouse, né? Isso. Que é a produtora de só filmes sensacionais, né? O Corra, né? Corra, o Homem Invisível, que saiu agora, cara. Então, se prepara, que agora tá em boas mãos, né? A visão que ele tá tendo, né, que algumas pessoas defendem, outras não, é que o filme ele vai ter uma pegada um pouco diferente do filme original, né? Enquanto no filme de 97, o Spawn, ele era o personagem principal da história, a todo momento ele estava aparecendo, fazendo todas aquelas ações. Nesse filme novo, o Spawn ele vai ser tratado mais como um mito, algo que se mexe nas sombras e que as pessoas não têm muita informação, né? Aparentemente a história vai se basear numa investigação policial que está acontecendo na cidade, e tudo leva a crer a esse bicho-papão que se esconde nas sombras, né? Então, algumas pessoas não estão gostando muito dessa ideia, porque aparentemente o Spawn ele vai ter poucos momentos de tela. Ele não vai ser o personagem principal ali, né? Na verdade, tudo vai girar em cima mais do Twitch, toda essa investigação. Mas, como diz, né, a Blumhouse ela tem essa história de fazer alguns filmes surpreendentes, né? Então Exato. Pode ser que a gente consiga ter um bom filme do Spawn, mesmo o Spawn não aparecendo tanto em tela. Só complementando aí, o McFarlane ele diz que ele compara isso com o filme do Tubarão, né? Que o Tubarão ele quase não aparecia em tela e ficava aquela música, ficava aquela tensão que eles criaram
e a pessoa ficava com mais medo do que poderia ser realmente. Tanto o Tubarão quanto o primeiro Alien, né? Exato, Alien acho que é até um exemplo melhor, né? São exemplos aí que realmente, se o cara quiser fazer, ele bota uma atmosfera lá bem feita, ele consegue fazer um baita de um filmão, né? Acho que aquele negócio, né? Me deem um filme bom, né? Que eu não vou reclamar, né? Assim, se o filme for bom, acho que os detratores vão acatar, né? Eu posso fazer até uma outra comparação também de uma série que eu gosto muito, que é a Hellraiser. Se vocês perceberem, o Pinhead, ele praticamente não aparece nos filmes, né? Com exceção, se não me engano, do terceiro, os outros, ele aparece uma vez no início, e de repente só no final. Mas o Pinhead é a estrela do Hellraiser, né? Mesmo ele aparecendo muito pouco. É interessante isso, né? Que são entidades que, assim, se elas tivessem muito tempo de tela, até ia ficar ruim, né? É verdade. Pô, legal. Mas e aí, vamos voltar pra nossa origem aqui, que são os quadrinhos, né? Sim. Que é lá que o Spawn domina. E, cara, eu não sei vocês. Eu não posso falar que eu me identifiquei, né? Porque é uma história muito pesada. Mas, cara, não tem como você não criar uma empatia com o personagem, porque assim, é um cara que não lembra seu passado, é um cara que foi traído, né, mais de uma vez, e ele só quer vingança, né? Ele só se ferrou, né? Exato, exato. É isso, ele só se ferrou. E assim, pois é. Não tem como não justificar, né, assim, vai lá, destrói todo mundo então, eu tô do seu lado e vamos junto, né? Eu acompanhei Spawn, eu acompanhei bastante na fase da Abril. Acho que eu comprei do volume 1 até pouquinho depois da edição 100, 102, 103, alguma coisa, eu acompanhava o Spawn. E, cara, o que eu gostava, assim, relendo, assim, realmente é uma história pesada, mas ao mesmo tempo que é pesada, tem umas partes que são, cara, muito cômicas, velho. Total. O primeiro combate dele com o violador, assim, tipo, saiu um arrancando o braço do outro e parece que isso não fosse nada. E o mais engraçado é o Malembon já aparece no meio pra separar os dois. Vocês dois, parem com isso. Tipo um pai, né? Sim, ao mesmo tempo que é pesado, a própria história não se leva muito a sério, né? Não, cara, até, né, o que a gente tava relendo agora pra fazer o cast, né? Eu tava lendo agora aquela da edição 10 com a treta das gangues, quando vira o Spawn e fala, então, você já assistiu o Alien? Ele se teletransporta pra dentro do Brutamontes e sai de dentro do Brutamontes, cara. Isso é uma riqueza de Spawn, porque ele é um quadrinho que ele atinge vários tipos de públicos ao mesmo tempo, né? O Mark Farley, ele criou o Spawn justamente nessa pegada. Ele conseguia criar histórias mais cômicas, como a gente está falando, mas também tinha a parte pesadona, que ele tratava de temas como abuso infantil, racismo, religião é o que mais tinha lá, né? Basicamente é isso, você consegue, ao longo dos quadrinhos, né, de várias edições, a pessoa ela consegue ver todas as facetas que o Spawn poderia ter, e eu acho isso fantástico. Tem gente que só se apega naquela parte que o Spawn, ele só fica se lamentando, o Spawn isso, Spawn aquilo, mas não só leu algumas edições, né? A pessoa tem que pegar e acompanhar um pouco mais. É igual uma série, né? Toda série, nas primeiras temporadas, principalmente os primeiros episódios, é aquela coisa que você tem que apresentar o personagem, né? E aos poucos eles conseguem depois lá na frente juntar tudo que eles mostraram anteriormente e faz um episódio bom. E isso acontece muito com o Spawn. O interessante do Spawn, né, que uma vez eu comentei, é que ele parece realmente como uma novela, né? Você tem que pegar do início e ler sequencialmente para poder compreender melhor a história. Tanto que hoje a gente já ultrapassou da edição 300 e ainda está sendo revelado coisas do passado não só do Alcino, da própria mitologia do Spawn. Então, não existe histórias isoladas, né? Tudo está sendo interligado de alguma forma. Isso é um dos chamativos do Spawn, né? Outra coisa que me chama a atenção também é a riqueza de dados, de referências externas, né? Exatamente, referências externas de onde o McFarlane tira algumas ideias ou de alguns personagens. Um exemplo bem claro é que o próprio inferno de onde está o Malebolgia, ele é baseado no clássico A Divina Comédia, de Dante.
Então, muitos leitores que começaram a ler Spawn e viram essa referência acabaram seguindo também para ler a Divina Comédia, para poder compreender por que é o oitavo círculo, por que o nome do senhor do oitavo círculo é Malebolgia. E não é só isso, eu tenho feito uma série de matérias no próprio site do Spawn Brasil mostrando todas essas referências. O próprio palhaço, existe a referência dele com o John Gacy, que foi um assassino em série dos Estados Unidos que se vestia como palhaço. Era o Pogo, né? Isso, Pogo, Pogo, é isso mesmo, né? Ah, ele foi referenciado no filme do Coringa também, né? Foi. É isso aí, foi. Sim. Uhum. Assim, não é uma coisa que foi aberta. O McFarlane não disse até hoje que foi baseado no Pogo, né? Mas as coincidências, né, a forma como é tratado é muito parecida. Além de outros temas, como o André falou aí, tem parte religiosa, tem outras culturas que a gente acaba buscando, algumas referências bem bacanas. Isso que é bem legal no Spawn também, é você procurar essas referências e depois ir atrás e correr para saber um pouco mais sobre aquilo. E só complementando para finalizar essa parte que a gente está falando, outros spawns estão aparecendo nas histórias recentes. Então o McFarlane está pegando todas as ideias de, vamos dizer assim, de multiverso, vamos dizer assim. Ah, que da hora. Esses personagens que ele já criou em action figures, né, como o Spawn Pistoleiro, O Spawn medieval, o Spawn ninja. isso, Spawn medieval, Spawn ninja. Tem o Spawn pós-apocalíptico, né, que provavelmente vai aparecer, que é um Spawn do futuro. Que legal. Então todos esses personagens estão aparecendo agora. Então tá bem. Ele tá fazendo como se fosse um Spawn verso, né? Igual como houve o Aranha no Aranha Verso, né? Ele tá fazendo exatamente a mesma coisa, né? A diferença é que, nesse caso, são spawns de eras diferentes que estão começando a se encontrar. Eu vou te falar a verdade que, então, né, e de novo, lendo, né, quando apareceu aquela história da Angela na medieval e ele já mostra o spawn medieval, eu fiquei com vontade de ver esses outros spawns, sabe, cara? Uhum. É muito legal, mano, muito legal mesmo. Recentemente nós tivemos a edição, foi do mês... Acho que é a 303, 304, alguma coisa assim. O Spawn Alcimos lutou contra o Spawn medieval. Sim, ele voltou. Nossa, da hora. Os dois tiveram quebra-pau aí. E você vê que essa é uma característica que existe desde o começo da série, porque o Spawn medieval ele aparece no número 9. Exatamente, é o que a gente tá acabando de falar. Da revista. Então, assim, pois é. E assim, legal, o Léo comentou sobre a característica meio novenesca da série, eu concordo, e o que eu acho legal disso é que, assim, mesmo quando muda o escritor, essa característica permanece, né? Eu acredito que, assim, por serem 300 edições, talvez o Spawn não tenha tido uma grande rotatividade de escritores, mas pelo menos do que eu acompanhei, eu li o começo, né? Eu gostava, eu me divertia lendo o Spawn escrito e desenhado pelo McFarlane, mas, cara, quando o Greg Capullo assumiu os desenhos e o Brian Hogan começou a escrever, pra mim aquilo começou a valer ouro, meu. Nossa, eu adorava aquela fase, que era mais ou menos da edição 30 e foi até a edição número 100. Cara, eu me coçava todo mês pra ir na banca achar um Spawn novo, cara. Foi o auge do Spawn, né? Porque até hoje o Greg Capullo ele é reverenciado como o melhor desenhista do Spawn que houve até hoje. Não, e com toda razão. Cara. Essa fase, até a edição 100, realmente ela é muito querida pelos fãs, né? Infelizmente, logo depois tivemos uma queda, tanto de roteiro, e alguns também atribuíram o desenho do Angel Medina, que acho que foi o que levou o Spawn a ficar um pouco menos popular. E só começou a retornar um pouco depois. Eu concordo, justamente, eu sou um dos fãs que largou nessa fase aí, tipo, quando eu fiquei tão decepcionado que o Capullo e o Brian Hogan saíram, que, cara, eu não tinha mais aquele tesão em acompanhar, cara, simplesmente eu parei de me importar e eu parei de comprar. Depois eu fui acompanhar alguma coisa pela Pixel daqueles encadernados da fase do David Heine, que ele meio que passava, aquilo também era muito bom, hein? O Philip Tan, né? E o David Heine. Isso. Pô, não lembro quem era o desenhista, mas eu lembro que o David Heine mandou muito bem muito bem naquela fase que ele meio que encerrava a história da Wanda, né?
É do Apocalipse, né? Acho que era Apocalipse, Armagedon, alguma coisa assim. Teve a fase Armagedon. Não vou lembrar. Aí depois teve a fase do recomeço do mundo, né? Que o Spawn, depois do Apocalipse, ele refez o mundo, né? Já que ele estava com os poderes divinos e selou a Terra contra as influências tanto do céu quanto do inferno, né? Foi aí que entrou a fase do desenhista, o Brian Harblin, que deu um toque um pouco mais realística nos desenhos, fugindo um pouco da fase de caricaturas, né, que o Greg Capullo e o Todd McFarlane tinham introduzido nas edições anteriores. Por exemplo, o Twitch não tinha mais aquela aparência como se fosse uma pessoa magrela, né? Já era uma pessoa um pouco mais normal. O Sam, que era o parceiro dele, já não era tão mais gordo. O próprio palhaço não era mais um palhaço. Teve gente que criticou um pouco essa fase, mas eu particularmente gostei porque deixou com uma aparência um pouco mais real os personagens. Eu adorei essa fase aí. É a chamada de fase neo-noir, né? Neo-noir, isso aí. Legal. E chegou a sair no Brasil essa fase aí também? Alguma editora lançou? Sim, foi o final da fase Pixel. Exato, foi o final da fase Pixel. Tá. Interessante. Legal. Mas a gente poderia, então, talvez contar um pouco da linha do tempo do Spawn no Brasil. O que você acha, Léo? Então, a gente teve primeiramente a fase da Abril, que foi até a edição 150, que pegou todo mundo de surpresa na época, porque o Spawn era um dos títulos bem vendidos da editora, né? Mas naquele tempo a Abril ela estava cancelando os títulos de herói, né? Muita coisa já estava indo para Panini. E quando chegou na edição 150, a revista veio com só uma pequena nota na última página. Esta é a última edição de Spawn, né? E isso aí deixou todo mundo muito perplexo, porque a história estava na metade, começaria a fase Armagedon, que era o que todo mundo estava esperando, só que a Abril foi lá e cancelou, né? Só que logo depois, alguns meses depois, veio a Pixel Media, surgindo no mercado, né? E começou a publicar o Spawn a partir da edição 151, que durou até a edição 178, né? Foi uma fase bastante elogiada, né? Porque a revista ela tinha um tratamento um pouco melhor que a Abril tinha fornecido. O próprio material, né, André, das páginas. Sim. As páginas eram melhores. A qualidade do papel, na verdade, se a gente comparar até na editora Abril, o papel nas nossas edições brasileiras são melhores do que da edição americana. Isso daí eu posso comprovar, porque eu tenho a edição número 1 importada e a edição número 1 da Abril. E da Abril é melhor qualidade. E a Pixel conseguiu melhorar isso mais ainda. Bacana. E não só isso, né? A Pixel ela se destacou também na parte de interação dos fãs. Porque enquanto ela estava publicando o Spawn, tanto o Cassius quanto o Odair, que foi o primeiro editor, eles eram muito abertos a conversar com o pessoal, tanto na revista quanto pela própria internet. Então eles tinham muito fácil acesso em conversar com os fãs, ouvir sugestões, tanto que além da revista mensal, eles trouxeram outros títulos paralelos também. Havia até projeto de outros títulos que acabaram não saindo, né? Só que infelizmente houve uma reestruturação da editora e com isso o Spawn ele deixou de ser publicado, né? Foi cancelado no meio do caminho também. Só fazer um paralelo rápido, o Spawn ele tem a edição mensal dele, que chama Spawn, mas lá fora lançaram outras edições. Lançou aqui no Brasil apenas a Curse of Spawn, que é a Maldição de Spawn, mas ainda tem... Da editora Abril. Isso, da editora Abril. Mas que também não lançaram todas as edições do Curse of Spawn. E aí a gente também tem paralelo a chamada Hellspawn, Spawn the Undead, a Dark Ages, que é referente às Eras das Trevas, né? E também tem edições de personagens. Por exemplo, tem Sun Twitch, tem do Cygor. Tem também uma que a Pixel trouxe. Qual o nome mesmo, Léo? Godslayer. Isso, do Godslayer. O Godslayer, na verdade, foi uma edição especial que seria a primeira parte de uma série de revistas, né? Essa seria o especial e logo depois sairia a número 1 dessa série, né? Havia o projeto de lançar essa série, só que a Pixel infelizmente ela teve esse problema de reestruturação interna e o Spawn acabou sendo cancelado, inclusive dessa vez sem nota.
De repente, quando você vê no mês seguinte, Spawn não tinha Caramba. mais. A gente já está esperando que ia vir a próxima edição, mas não teve. E só pra finalizar, tem. A gente é suspeito pra falar, mas como o Spawn é foda, ele tem até Spawn mangá também. Uma versão de Spawn mangá. Nossa. Meu Deus. Mas e aí, vale a pena? Vale. O Spawn mangá, que é o Shadows of the Spawn, ele era um dos projetos que a Pixel iria lançar. Que inclusive. É, por isso que eu comentei dele. Inclusive, em uma das cartas que foi enviada que foi publicada na revista, o próprio Cassius na época falou que um dos projetos que seria lançado futuramente seria o Shadow of Spawn. A editora Abril chegou a lançar algumas minisséries também, né? A da Ângela, O Violador. do Violador, Feudo de sangue. o Feudo Feudo de de Sangue. A Bíblia do Spawn. Oh, é verdade. Eu tinha a Bíblia do Spawn. Deve tá em algum lugar lá em O casa. visual da edição da Bíblia do Spawn importada, ela tem um visual mesmo de Bíblia, né? Aqui na editora Abril ela fez uma capa meio genérica demais e eu acho que perdeu um pouco do impacto, mas o conteúdo é o mesmo. É verdade, é uma enciclopédia mesmo, né? Fala bastante dos personagens. Falando sobre enciclopédia, né, existe uma curiosidade que é a seguinte, né? A gente teve no Brasil como editoras do Spawn a Abril, depois tivemos a Pixel, tivemos a HQM, isso que deu sequência ao onde a Pixel parou, né? Que foi o encadernado Herança Maldita. Foi a primeira vez que o Spawn deixou de ser publicado como uma revista mensal e surgiu como encadernado. E agora temos a New Order, né? Que lançou o encadernado Spawn Ressurreição. Mas antes de falar sobre ele, né, voltando ao assunto da Bíblia do Spawn, nós tivemos também uma edição publicada pela Devir. Isso, pode escrever. A Devir fez um livreto muito bem editado e, assim, na parte gráfica, né? É uma das capas mais bonitas que a gente pode ter do Spawn, né, Léo? Foi o Livro dos Mortos, né? Ele Que legal. foi escrito por Steve Niles, desenhado por Ashley Wood, e funciona como se fosse uma atualização da Bíblia do Spawn. Só que a diferença é que, em vez de ser fichas de personagens, é como se fosse uma espécie de história contando... Tipo um livro mesmo. É um livro contando sobre cada personagem, sobre suas origens, e sua situação dentro do universo do Spawn. É como se fosse a história do que Spawn, legal. assim, contando... Eles pegam até do Dark Ages também, assim, eles contam lá de trás, assim. O motivo dessa publicação não ter sido muito conhecida é porque a Devir, quando lançou, foi diretamente para gibiterias. E foi uma tiragem muito pequena. Eu não tenho assim a quantidade que foi feita, mas não foi algo em torno, vamos botar, de 50 mil, como era feito para a banca, né? Era algo bem pequeno mesmo. Então, hoje é um item raríssimo de encontrar na internet para venda, né? Num sebo ou em algum site de livros usados. E só fazer um parênteses aí, o que você acha, Léo, de comentar rapidamente o que de acho é o nome Spawn, Hellspawn? Traduzindo ao pé da letra, seria Cria do Inferno, né? Que é um ser criado por Malebolgia para ser um soldado no exército que um dia lutará no Armagedon contra as forças do céu. Sendo que o interessante é que o Hellspawn ele também pode ter uma segunda tradução, que seria Hellspawn. Hell, inferno, Spawn, peão. Que o peão é aquela peça de xadrez, né, que fica ali na frente protegendo o rei e a rainha, né? Que dá a entender então o quê? É uma peça descartável que estão ali apenas para proteger os seus superiores. Então, se a gente pegar a palavra Hellspawn, juntar os dois significados, podemos traduzir da seguinte forma: é um ser criado no inferno que foi feito para ser descartado em função de proteger os seus comandantes. Uma pecinha de um exército mesmo, né? Tipo isso.
Que sua função é só seguir pra frente, ele não ataca. Da hora. Apesar de ser uma bateria de poder, né? Assim, pelo menos o Walt Simmons a gente vê que assim, se ele resolve usar toda aquela bateria que tá naquele contador, ele Não, causa é um absurdo, estrago, né, é um mano? absurdo, né? É que o Simmons é o ponto fora da curva, né? Vamos dizer que seja o Neo da Matrix. Ele é tipo escolhido. Ah, E também tem sim, muito a ver legal. com o uniforme, né? Que é o simbionte, que a gente não comentou, que é algo também que é importante nos poderes do Spawn, né? Que quem criou e ajudou a criar mais a mitologia do uniforme do Spawn foi o nosso grande britânico aí, mago dos quadrinhos, o Alan Moore, né? Ele que escreveu a edição número 8 lá atrás e deu o nome verdade. pro uniforme. Depois lá na série do Feudo de Sangue tem uma outra história que detalha mais coisas assim, que é o Cassette Lita. E tem referências até do nome Cassette Lita lá no jogo do Spawn do Mortal Kombat 11. A gente consegue ver também alguns nomes de poderes que eles o pessoal da NetHelm eles Que colocaram interessante, meu. uns easter eggs aí. E esse nome Cassette Lita, lá no site do Spawn Brasil, eu fiz um artigo bem detalhado explicando aí de onde será que o Alan Moore tirou ideias para esse nome aí. O Alan Moore ainda conseguiu a proeza de não tretar com o McFarlane, né? Diferente do Neil Gaiman, né? Difícil. É um capítulo à parte. As tretas do McFarlane, Pois né, Léo? Rapaz, isso aí é motivo de muitos comentários até hoje, né? Porque o McFarlane tem esse problema, né? De se envolver muito com a justiça em relação a direitos autorais. Tivemos esse caso famoso do Neil Gaiman, que acabou perdendo a Angela, foi parar na Marvel. Tivemos o outro caso onde ele utilizou o nome de um jogador de hóquei chamado Tony Twist para ser um mafioso na revista. Nossa, verdade. Se ferrou, né? Porque segundo o Tony Twist, por associar o nome dele a um mafioso, a carreira dele no rock começou a declinar, as pessoas começavam a compará-lo como um mafioso, aí ele acabou processando o McFarlane quanto a isso. E ele teve que trocar o nome na quadrinho. Então, se você pegar as edições recentes, o Tony Twist foi substituído para Vito Gravano. Isso. Que legal. Cara, mas Tony Twist é nome de mafioso, né, cara? Porra, É mesmo, hein? Quem é você, Tony Twist? Mano, o cara vai quebrar meus braços, velho. E o próprio jogador, ele é conhecido lá nos Estados Unidos como uma espécie de brutamontes mesmo. O cara entra em campo para quebrar os outros, né? Mas até hoje eu não entendi muito bem essa coisa do tipo, usar o meu nome como um personagem de história e quadrinho, isso está afetando minha carreira. Na verdade, eu acho que eu ficaria até lisonjeado com essa referência. Homenagem, né? Exatamente. Eu acho que, na verdade, a carreira dele já estava afundando e ele tentou, de alguma forma, conseguir algo para poder levantar alguma grana, né? Posso estar errado, mas eu creio que seja isso, porque não há muito motivo para processar um cartunista por ter usado o nome dele. Agora, o caso do Neil Gaiman, sim, o Neil Gaiman ele estava certo, o McFarlane começou a utilizar a Angela, o Spawn medieval e o Calhostro sem autorização, não pagava os direitos autorais. Porque o McFarlane ele pensou assim, ele criou personagens dentro do meu universo, da minha revista, então ficou uma coisa meio nublada aí nessa questão de direitos autorais. Mas, na verdade, o Neil Gaiman ele ficou, assim, entre aspas, possesso com o McFarlane por causa dos direitos que o McFarlane comprou a editora que estava falida, que era Eclipse Comics, que era... Isso. Que, né, Léo, a gente até comprou um livro importado aí que contava toda essa história aí. A gente está para fazer uma matéria futuramente contando todo esse imbróglio aí, desde a compra do McFarlane da editora Eclipse e consequentemente, ter achado que tinha comprado os direitos do personagem Miracle Man
e na verdade não tinha comprado nada, né? Aí Porque o Neil Gaiman Pois tinha é. escrito histórias do Miracle Man. E aí, como, né, o McFarlane comprou a editora, aí ele falou, agora eu vou atrás dos meus direitos. Nossa, essa história de Miracle Man, só isso ia render um baita Nossa, episódio é de umas mesmo, 3 viu? horas, Isso. cara. Porque cada vez que mexem nesse vespeiro é um imbróglio E o diferente, McFarlane cara. tá no meio. Com E o certeza. McFarlane conseguiu entrar no meio. Não, e ele chegou a desenhar o Miracle Man em Sim. algumas histórias do Spawn, né? O Homem dos Milagres. Ele meio que fez um personagem com mais ou menos o mesmo nome. Eu acho que o Léo pode até falar. Tem até action figure também que saiu. Na verdade, o Miracle Man original, ele deveria ter até aparecido na série Hellspawn, Exatamente. numa edição que não foi publicada. Mas o alter ego dele, o Mike Moran, ele chega a aparecer numa história, algumas edições anteriores, dando a entender que ele iria depois assumir a sua identidade como Miracle Man. Só que aí houve Meu todo Deus. essa confusão do se McFarlane tinha realmente comprado os direitos do Miracle Man ou não, e acabou que esse projeto foi descartado. Só que aí ele reaproveitou a ideia do Miracle Man e criou um personagem, Man of Miracles, que seria o contrário, né? Que apareceu no Armageddon. A aparência dele lembrava um pouco o personagem e tal. E fora isso, ele lançou a estatueta do Miracle Man. Existe até uma edição que tem o Miracle Man junto com o Spawn dentro de um pack de uma action. Muito bonito, por sinal. Muito legal. Só que aí houve todo o problema envolvendo o Alan Moore, o Neil Gaiman, e acabou que o McFarlane perdeu todos os direitos do personagem. E acabou indo pra Marvel. E falando em treta, o McFarlane tretou também, assim, entre aspas, né? Brigou até com o próprio Walt Simmons. Pô, essa eu não tô sabendo, velho. Essa aí vocês contam aí. Pois é, mas não é o Walt Simmons que você tá pensando que é o alter ego do Spawn, né? Que é o soldado, o Walt Simmons. Na verdade, é o verdadeiro Walt Simmons, é o cara que inspirou o nome, que é o amigo dele. O Léo pode te contar aí melhor também a história. Caramba, até esse cara tretou com ele, meu? Foi o contrário. O que aconteceu foi o seguinte: o Al Simmons, o verdadeiro Al Simmons, ele era um colega de faculdade do McFarlane, ele dividia um quarto na faculdade, né? E quando o McFarlane criou a TMP, né, o seu estúdio, a Todd McFarlane Productions, ele chamou o Al Simmons para trabalhar com ele, porque além de ter criado o Spawn baseado no seu amigo, ele queria que o Al Simmons, o verdadeiro Al Simmons, participasse também de convenções vestido de Spawn. Ah, meu Deus. Então tem lá. Como é louco. É muito mico, né? Mas ele gostava. Ele gostava, ele dava autógrafo. Bacana. Tinha o Spawn Mobile também, que é o Spawn móvel, que ia para as convenções também, etc. Um carro muito da hora, por sinal. Sim, sim. É um dragster, né? Uma espécie de dragster. Só que o que acontece? Alguns anos atrás, Al Simmons resolveu lançar um livro contando os bastidores de como era a vida dele como Spawn. Então ele contou alguns segredos de como que funcionava a TMP, todos os processos de criação dos quadrinhos, só que tudo era segredo industrial, ele não podia ser revelado. Ele tinha um contrato com o McFarlane quanto a isso. Né? Nossa! Então, antes do livro ser lançado, o McFarlane entrou na justiça e proibiu que esse livro fosse lançado. E demitiu o Simmons. Meu Deus. Não, por acaso foi nessa época que o Spawn deixou de ser Al Simmons e virou Jane Downing ou nada a ver? Não, acho porque, que mano, não. seria legal. Não. Eu não sei dizer, isso aí eu já não posso dizer, mas eu acho que não, porque o Al Simmons voltou há pouco tempo. Ah, tá, não, beleza. Atualmente é o Al Simmons, né? Agora, o verdadeiro Al Simmons, ele já não tem mais nenhuma relação com a TMP, a gente não vê mais notícias sobre ele na internet, ele se isolou desde então, a gente não tem mais nenhuma notícia. Mas o nome dele permaneceu na editora como o alter ego do Spawn.
E tem outra treta também muito clássica que o McFarlane ele teve com o Peter David. Tem até um vídeo no YouTube que tem os dois fazendo como se fosse assim um debate mesmo, assim, com púlpito, um de cada lado, e eles falando e conversando e debatendo, e os fãs aplaudindo. Depois vocês podem colocar o link na descrição aí pra galera. De quando que é essa treta em si? Porque Década desde de o 90. começo do Spawn... porque desde o começo do Spawn o McFarlane já meio que xingava o Peter David, Sim. né? Eu acho que, assim, deve ser alguma coisa da época do Incrível Sim, Hulk, sim. porque... Foi isso, né? O Todd desenhou o Hulk enquanto o Peter David escrevia, né? Assim, acho que depois disso eles pararam de se bicar, né? Exato. Foi essa questão mesmo de criação, né? Foi a parte. Esse daí eu acredito que foi a sementinha que botou na cabeça do McFarlane falar: meu, eu tô desenhando histórias dos outros, tô, né, escrevendo história dos outros, etc e tal, então eu vou criar meu próprio personagem e tal. Então, acho que daí que surgiu essa questão dele criar e sair da Marvel e bolar a Image Comics junto com os 7 amigos deles, que é o Jim Valentino, o Marco Walter Portácio, o Eric Larsen, o Jim Lee. O grandioso Rob Liefeld, né? Rob Liefeld. Ai, nossa senhora. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Nossa, meu. Eu vou te falar que... Porra, mano, botar esse cara no meio que baixou a régua do pessoal da Image, viu, mano? Deu aquela nivelada por baixo. E foi o outro também que teve treta com o McFarlane. Teve. Mas esse tretou com o resto. Esse tretou com a editora inteira, né? Com a Image inteira, na verdade, né? Isso aí foi pesado, né? Mexeu com a cronologia do Spawn. Exatamente. É verdade. E que no final agora voltou o personagem, né? O Capela, né? Que a gente tá falando aqui, foi personagem do Rob Liefeld, ele tinha assassinado o Alcimos, né, que depois virou Spawn, e aí depois fizeram a Jessica Priest, por causa que o personagem saiu, né, porque o Rob Liefeld tretou com todo mundo, então teve que tirar ele da jogada, mas aí eu fazendo uma matéria pro Spawn Brasil, eu acabei descobrindo que o Youngblood e essa galera, eles voltaram pra Image Comics, né, meu Deus do céu. E aí a gente também vê até na saga do Spawn Ressurreição, que a New Order ela trouxe, o primeiro encadernado dela é o Spawn Ressurreição, que é a partir da edição 251, a gente vê lá um personagem matando, né, contando um pouquinho assim, recontando a história do Spawn brevemente, né, aí mostra ali uma pessoa com uma cara de caveira, que ele é justamente a mesma visual do Capela, só não tá escrito que é o Capela, mas então ele meio que voltou aí a ser cânone na história do Spawn. E o que foi feito da tal da Jessica Priest, era isso? Falaram alguma coisa? Tipo, o Capela voltou a valer, meio que ela foi pro limbo? Bom, então o que a gente vai contar agora é spoiler, porque faz parte das últimas edições do Spawn que... Partido 300. Isso. Na verdade, até começou a aparecer um pouco antes, né? Assim, é um spoiler de leve, entendeu? Beleza. Porque quem se interessar vai e lê e se aprofunda. Não, beleza, vocês já falaram que é spoiler, agora manda brasa, velho. Então, o que aconteceu foi o seguinte, a Jessica Priest, ela voltou recentemente na revista, tá? Sendo que ela agora começou ajudando a Alcimos a lutar contra as forças do inferno, né? Sendo que em um momento da revista, ela consegue adquirir os poderes do Hellspawn. Então ela acaba se transformando no que, André? She-Spawn, ou seja, Mulher Spawn. Meu Deus! Opa, da hora, meu! Realmente o negócio não se leva a sério. Cara, legal, divertido, mano. Ela da hora. acaba se transformando, tem uma moto infernal também, o estilo do Motoqueiro Fantasma, e tá sendo bem atuante agora nas últimas edições. Só que ainda não tá tendo não foi explicado muito bem qual foi o papel dela na execução do Alcimos, porque na teoria a gente sabe quem matou o Alcimos foi o Capela. Por algum momento na revista depois falar, não foi Capela, foi o Jessica Priest. Só que não foi mostrado ela matando o Spawn. Né? Recentemente eles se encontraram, houve um quebra-pau entre eles e tal. Agora eles são aliados, só que não mostrou efetivamente se ela realmente foi a assassina do Alcimos.
mas, como o André falou, ela foi criada para substituir o Capela. A introdução dela, na verdade, foi pro filme. Foi o filme. É verdade, ela tá no Ela filme. primeiro surgiu no filme para Sim. depois surgir nos quadrinhos. Ah, não sabia disso. Porque precisava de alguém para ser o assassino do Al. Como já não tinha Capela, e na época também dizia que precisava de mais personagens femininos na história, então foi criada a Pris para colocar ali, né? E depois ela foi introduzida na revista, teve até ela teve aventura solo na série A Maldição do Spawn. Isso. E agora ela se tornou personagem principal. E o nome dela faz referência à ideia de capela, né? Porque capela, aquela coisa de igreja e tal. Pequena igreja. E priest. E priest é pastor, sacerdote. Que da hora. E ainda falando um pouco de tretas, né? E até aqui no podcast a gente foi falar da edição número 10. Só que a famosa Spawn número 10 não é a mesma aqui do Brasil com a lá de fora dos Estados Unidos. A outra treta. Outra treta. Mas essa daí teve um final feliz, porque ela durou aí, durou 15 anos, mas acabou que tendo um final feliz, que é com o Dave Sim, que é o cara que escreveu o Spawn número 10, que é a edição que conta o encontro do Spawn com o personagem do Dave Sim, que é os Cérebros. Ele vai até o 7º nível do inferno, que é o Erebus, e lá eles se encontram e ele tem uma história meio que imaginária, né? Como diz o Alan Moore, mas todas as histórias não são imaginárias. e nessa história é uma história... O Léo pode até depois complementar aqui. Uma alegoria, né? É uma alegoria a essa questão de direitos autorais, né? E lá ele encontra os super-heróis todos presos, né? Da Marvel e da DC. Da Marvel, da DC, e todos eles dão os poderes ao Spawn. Então, se você reler essa edição, ela é maravilhosa. E aí mostra, por último, o Super-Homem dando todas as energias pro Spawn, né? Pra ele tentar liberar todo mundo lá, mas não consegue. E aí o final da história é o Cérebros, né? Ele leva o Spawn pra realidade do mundo real, como se fosse, e mostra que ele, fazendo uma analogia, como se o Spawn fosse o próprio Todd McFarlane. Então ele vai pra casa dele, encontra a Cyan, que é a filhinha, encontra depois a Wanda chegando em casa, tal. É uma história muito, muito bacana. Essa história, na verdade, ela é uma crítica ao mercado americano. Perfeito. Sobre direitos autorais, porque a maioria dos personagens criados, acho que todos os personagens criados para Marvel e DC não tem propriedade intelectual. Na verdade, a propriedade é da editora e não do criador. Editora. Exato. Né? É isso a aí. gente teve casos aí, por exemplo, do Superman, né? Que os próprios autores eles ficaram endividados por um bom período de tempo, porque eles venderam o Superman para National na época, né? Eles morreram na miséria, na verdade, né? Eles morreram Sim. pobres, O Jack Kirby também criou vários Sim. personagens e no final foi praticamente esquecido pelos seus colegas. Isso aí. Então a cena clássica da revista, né, que é bem lembrada até hoje, mostra o Spawn de frente para uma cela. Nessa cela, várias mãos de personagens saindo desolados. Nós podemos ver ali o Homem-Aranha, Hulk, Batman, Mulher Maravilha. E de frente para essa prisão, todos os seus criadores, só que com máscaras no rosto, tampa a visão, e com as mãos amarradas nas costas, mostrando que eles não podiam fazer nada por aqueles personagens que eles haviam criado. E por mais que eles dessem o poder para o Spawn para tentar libertá-los, a força das editoras era muito maior. Então, por mais que ele tentasse ali, quem comandava mesmo o destino de cada eram as editoras. E no final, o Cérebros ele fala que pro Spawn, que o criador dele, ou seja, o Todd McFarlane, ele está feliz com ele por não ter vendido o personagem. Que um dia ele vai poder ter o seu final feliz. Ah, bacana. Pô, muito, muito legal. Assim, essa é aquela história que eu nunca tive a oportunidade de ler. Porque nunca saiu nunca foi lançada fora dos Estados Unidos. Exatamente. Essa aqui é a questão da treta que eu tinha falado lá atrás, porque o Dave Sim
ele meio que, entre aspas não, ele proibiu mesmo a publicação dela em outros países. Por conta do personagem dele, né? Houve, na que é o verdade, Cérebros. assim, várias coisas nebulosas, né? Uma das versões que dizem foi pela utilização do Cérebros na história e o McFarlane não ter pago totalmente os direitos de utilização. Outra versão diz também que o Dave Sim, ele inicialmente acreditava na IMA como realmente uma editora independente que dava oportunidade de criação para para outros autores, né? Por isso que tivemos a história do Dave Sim, do Neil Gaiman, do Alan Moore e do Frank Miller, que são autores independentes. Só que, com o tempo, o Dave Sim enxergou a Image mais como uma nova Marvel, porque tinha essa história da criação dos personagens que não estava sendo pago os direitos, que foi o caso da Angela e do Cagliostro e do Spawn Medieval, do Neil Gaiman. Então ele falou, peraí, então, já que vocês são assim, eu proíbo de publicar a história que eu escrevi. Além disso, também tem uma questão que Cérebros também não é editado em outros países, porque ele mesmo, o Dave Sim, ele não quer que haja o letreiramento das suas edições, entendeu? Porque ele acha que isso faz parte da arte original. Caramba, mas aí, só que... É uma postura bem radical, né? Nesse sentido. Só que recentemente, alguns anos atrás, quando o McFarlane ele começou a lançar a série Spawn Origins, que são os encadernados contendo as primeiras edições de Spawn, houve um acordo entre ele e o Dave Sim, e nesses encadernados a Spawn 10 ela é incluída. Inclusive tem uma introdução do Dave Sim falando sobre isso, o que foi na época escrever a história. E quem quiser ler essa carta que o Dave Sim escreveu para o McFarlane, entra lá no site do Spawn Brasil, que tem uma matéria lá explicando justamente essa... A gente traduziu lá e colocou lá para vocês verem. Ela não vai ser reimpressa como uma edição simples, né? Somente ela. Porque agora a ideia é lançar somente os encadernados. Mas é possível, por exemplo, comprar ela separada digitalmente. Ela está disponível no site da Image, da Amazon. Bacana. Mas vamos lá, seguindo com a cronologia, então a gente agora tem Spawn pela New Order, né? O que eles já lançaram e o que ainda vai sair? Vou fazer uma observação que antes de talvez entrar na New Order, falar desse gap, né? Que teve esse vazio de edições. Boa. Porque a HQM, ela lançou o encadernado Herança Maldita, que foi uma sugestão de nome dada pelo Léo Violador, né? Ele tinha esse contato com o pessoal da editora e por ser muito fã de Hellraiser, né, Léo? Isso aí. Deu esse título da história e deu a sugestão até da capa também, que é uma capa muito bonita. Eu queria até então contar um pouco sobre isso. Essa foi a deixa. Manda brasa. Então vamos lá. Quando a editora Pixel ela começou a lançar o Spawn, a gente já tinha a comunidade do Spawn Brasil no Orkut. Eu consegui entrar em contato com a editora, né, através do Odair Brajun, e a gente acabou formando uma parceria. Eu virei como se fosse um consultor para eles em relação às edições, tanto que eu escrevi até algumas matérias que foram publicadas na revista, né? E depois, quando a Pixel parou de publicar, a gente ficou um bom tempo sem uma nova editora. Foi quando surgiu na internet o nosso Manifesto Spawn, né, que foi um movimento criado na internet para a gente poder encontrar uma editora que pudesse voltar a publicar o Spawn a partir do ponto onde a Pixel parou. Então isso aí movimentou os fãs, eu consegui muitas assinaturas, essas assinaturas eu enviei para as editoras na época, Panini, Mitos e por aí vai. Consegui mandar também pro McFarlane para ele nos ajudar nessa questão, né? Foi quando a HQM ouviu esse apelo e comprou a briga, né? Assinou o contrato e lançou o encadernado Herança Maldita. E nessa época, continuando, eu tive um bom contato com ele, coloquei essas sugestões de como que poderia ser a publicação, eu sugeri que pudesse ser feito de forma de encadernados.
E o André falou em relação ao título, né? E eu sugeri que pudesse ser o Herança Maldita, né? Porque ele bem falou, sou muito fã de Hellraiser. E o quarto filme da série chama-se justamente Herança Maldita. E como a história trata justamente de como a maldição ela é passada através de gerações, o título ele casou com perfeição. Tem um título original da história que chama Bad Blood, né? Que seria Semente Ruim. Tem tudo a ver com essa questão de herança, né? É verdade. Isso, exato. Então eu só estou falando isso porque o Spawn Brasil ele sempre teve esse contato com as editoras, fazendo essas sugestões de como poderiam ser feitas as publicações, né? Fora a Abril, eu tive esse contato com a Pixel, com a HQM e recentemente agora tive com a editora New Order, né? Tivemos esse gap aí, esse espaço de anos sem publicação de Spawn, e a gente acabou descobrindo através do nosso membro da equipe do Spawn Brasil, é o Wensley, ele acabou descobrindo que a brasileira tinha comprado os direitos de Spawn no Brasil, essa New Order. Só para deixar o pessoal que está escutando a gente aqui, então terminou ali a HQM contando a história do Spawn ao Simmons, e logo em seguida ia sair um encadernado chamado Fim de Jogo, né? Endgame. É o Endgame. Que é o início da fase do novo Spawn que apareceu, que é o Jim Downey, que a gente até comentou sobre ele atrás, lá falando do Al Simmons, que tinha brigado lá com o McFarlane, tinha aquela questão lá, mudou o nome então do Spawn para outro nome por causa do Al Simmons. Não tem a ver, mas é bem nessa fase que está inédita no Brasil. Então, a fase do Jim Downey meio que foi pulada, e aí, logo depois, na ressurreição do Al Simmons, aí que a New Order entra na jogada e o Léo pode continuar contando a história. A HQM ela tinha o projeto já pronto de lançar o Endgame, mas por conta do problema que ela teve da falência, os títulos dela começaram a rarear nas bancas, então o Endgame acabou sendo engavetado, né? Aí surgiu a editora New Order, que até então a gente não conhecia, nunca tinha ouvido falar sobre ela. Ela é forte em RPG, né? A gente acabou pesquisando sobre ela e descobrimos que era uma editora aqui do Rio de Janeiro, que era focada em livros de RPG, mas que já tinha se aventurado anteriormente nos quadrinhos com o lançamento do encadernado do Arquivo X. Que é uma bela de uma edição. Bacana. Cara, também nunca tinha ouvido falar nessa editora. Eu também não, viu? Até ver as notícias de que o Spawn seria relançado aí por eles. É porque a New Order, por ela ser essa editora de nicho, né, que é o RPG, não é um grande público. Consequentemente, não tem um grande nome no mercado, né? Foi até surpreendente saber que uma editora desse porte tinha pego algo tão grande quanto o Spawn. E a gente acabou tentando correr atrás, conseguir o contato de quem era o responsável pela editora, até que eu consegui falar com o editor-chefe, que é o Anésio Vargas. O público de RPG até é grande, sim, mas é de nicho, né? Ele não tem necessariamente um vínculo com quadrinhos. Né? Não é algo popular. Sim. A gente que é nem todo mundo que lê quadrinhos tem vivência de RPG. Eu sou uma dessas pessoas. Então eu nunca tinha ouvido falar dessa editora. Foi então que a gente tentou correr atrás, saber que editora era essa, onde ela se situava, quem eram os responsáveis. E a gente acabou descobrindo. E nessas conversas que tive com o Anésio, ele me confirmou que tinha adquirido os direitos de Spawn e que estava com essa pretensão de voltar a lançar os encadernados no Brasil. Só que aí havia um problema no seu lançamento. Muitos anos se passaram, a geração havia mudado. Os jovens hoje, que estão começando a ler quadrinhos agora, poucos ouvido falar de Spawn. Então, como que poderia lançar um encadernado dando sequência a uma história de vários anos atrás e tentar fisgar quem gostaria de começar a ler Spawn agora, né? Esse que foi o calcanhar de Aquiles. O que fazer, né? E
ele me perguntou justamente isso. O que a gente faz? A gente continua de onde a HQM parou, de tantos anos atrás, ou então a gente começa a lançar algo mais próximo da fase atual, né? Foi aí que eu dei a sugestão. Vamos fazer o seguinte, tem um arco chamado Ressurreição, que é quando o Walt Simmons, que ele está desaparecido desde a fase Endgame, que foi lá na edição 185. A 185, obrigado. Ele sumiu nessa edição, né? Durante todo esse tempo um novo Spawn tinha surgido, sendo que a partir da edição 251 o Spawn original ele retornaria de onde ele estava. E só fazer uma observação, desculpa cortar rapidinho aí, Léo. A gente tinha falado lá atrás, no começo do podcast, essa questão que é uma história que é meio estilo novela, que você tem que assistir todos os episódios, que não sei o que, todos os capítulos. O Jim Downey, ele é um personagem que já tinha aparecido em Spawn número 2 e em Spawn número 3. Que é aquele cara loiro que aparece pra Wanda. É a cara que o Al Simmons aparece quando ele tenta se transformar em humano, Exatamente. né? Exatamente. Ah, interessante. Então, mesmo isso foi usado lá na frente. Exato. Cara, que da hora. Esse é o Jim Downey. Esse é o Jim Downey. Aí ele saiu fora, né? Acabou a história dele, aí voltou o Spawn no 251, que é o que o Léo tava contando. Então eu sugeri justamente isso. Eu falei com o Anésio dizendo que essa edição que o próprio Todd McFarlane, acho que ele já criou pensando nisso, né, de tentar fisgar uma nova geração, seria o ideal como o relançamento do Spawn no Brasil. Então, as pessoas poderiam começar a ler Spawn a partir desse lado, o Ressurreição, e dali seguir para frente, sem necessariamente ter lido toda a história de 250 números atrás. Legal. Foi justamente o que foi feito. O ano passado a gente fez o anúncio oficial através de uma live. O Anésio e eu, né, fizemos uma transmissão ao vivo pelo Facebook para fazer esse anúncio. E quando foi em junho, o encadernado ele ficou pronto e começou a ser vendido pela editora através do site dela, né? O diferencial é justamente esse. O site, o encadernado ele foi vendido exclusivamente, não chegou às bancas nem livrarias. Foi julho. Foi julho, né? E recentemente a editora ela anunciou o segundo encadernado, que a gente fez o anúncio oficial também no site, que vai ser o Guerra contra o Satã, que dá sequência ao encadernado anterior. E é justamente esse encadernado que a equipe do Spawn Brasil trabalhou em cima na tradução e adaptação. Que rufem os tambores, né? Pô, é uma coisa, um feito muito, muito bom aqui pra... Eu acho que deve ser um dos casos mais raros de um grupo de fãs conseguir fazer uma tradução oficial assim de um material. Olha, com certeza. A gente não tem nem notícia no Brasil que possa ter acontecido um feito como esse, né? De uma editora ter confiado a uma equipe de fãs, né, que curte o personagem, de dar a gente a responsabilidade de cuidar da revista. E foi justamente o que aconteceu. A próxima edição do Spawn já vai vir lá com a tradução feita pela equipe do Spawn Brasil. Cara, eu acho que é um negócio que faz total sentido, porque quem ia cuidar com mais carinho, né, de uma edição do que os fãs, né, do que o pessoal que segura aí o portal há mais de 15 Exato. anos e coisa do tipo, né? E assim, né, a gente que já às vezes costuma consumir esse tipo, né? Gente, existem traduções e traduções, não é a pessoa ser boa em inglês e boa gramaticalmente que vai ser boa pra traduzir uma história em quadrinhos, né? Sim. Com certeza. A adaptação é uma... Exatamente. Cara, a adaptação é um negócio totalmente diferente, a gente tem bastante história de bastidor aí pra contar. Se fosse, também daria um podcast à parte só pra falar das nossas, entre aspas, tretas internas pra adaptar nome de personagens, lugares, expressões, gírias. Fazer adaptação, tradução assim, tem uma certa tranquilidade. O problema é que nem sempre você pode
da letra, você tem que tentar aproximar os textos de acordo também com a nossa realidade. A gente não pode utilizar uma gíria que só faz sentido nos Estados Unidos e colocar literalmente na tradução brasileira. O título da história também já é um capítulo à parte de adaptação, porque o nome original do encadernado chama Satan Saga Wars. Satan Se for Saga... ao pé da letra. A saga da guerra contra o Satanás. Saga da guerra não ficaria uma coisa muito bacana, então a gente adaptou, né? Guerra contra Satã, pronto. E tem o mais simples é o mais direto. E tem um personagem lá, eu esqueci o nome dele, que era Hellish. É o Hellish, não é isso? A gente adaptou o nome dele pra... Satânico. Isso, Satânico. E a gente acabou descobrindo que Satânico é o nome de um personagem já da Marvel. É um mutante mesmo. É verdade, é um mutante. Mas, cara, whatever. Né? Então. Mas é o jeito. Essa parte das traduções e adaptações é um tema que eu já tenho até em pauta para colocar futuramente como matéria no nosso site, que a editora Abril, ela tinha aquela coisa de tentar se aproximar demais as histórias dos personagens para a realidade brasileira. Só que nem sempre ficava muito legal. Tinha coisas que fugiam bastante da história, né, do contexto da história, e soava um pouco estranho. Pelo menos para mim, eu achava esquisito. Um exemplo disso é que em uma das edições do Spawn, quando a Sayan já é pré-adolescente, aparece ela escutando uma música do Charlie Brown Jr. Não. Aí eu achei aquilo estranho. Eu falei, como é que... tudo bem, a gente tem que adaptar e tal, mas não necessariamente você tem que pegar uma música, que na verdade era a música original, é o Skater Boy, da Avril Lavigne, que é uma música super conhecida. Por que pegar essa música original e mudar para uma música do Charlie Brown Jr. só para poder chamar mais fã brasileiro? É isso que eu faço, que é estranho. Tem uma outra anotação que eu fiz até para uma futura matéria no site do Spawn Brasil, que é uma coisa assim, mais bem específica, mas, por exemplo, tem uma anotação no computador do Twitch, na edição número 78, que está escrito assim, Look for Cringe Action Figure, que o Cringe é uma action figure bem famosa aí da McFarlane Toys, e também era referenciada nas revistas em quadrinhos do Spawn, aparecia o nome do Cringe em vários lugares. Só que na edição da Abril ficou assim, comprar os bonequinhos do Kiss. Nossa, eu lembro dessa frase das edições do Spawn. Então, aparecia. Não. E eles trocaram. Meu Deus. Cara, eu achei assim, faz sentido porque a McFarlane tá com os direitos do Gibi do Kiss também. Tipo, eu na hora que eu li isso, eu pensei, bola pra frente, vamos aí. Mas daí, no original, interessante. Não é isso, exatamente. Então, esses são alguns detalhes de tradução que não precisava mudar tanto assim, né? Mas isso não aconteceu só na editora Abril, não, tá? A Pixel, ela também teve meio que um deslize na história. Quando ela lançou o primeiro encadernado Origens, que englobava as 5 primeiras edições, a segunda história, que era a introdução do Treat Williams e o Sam Burke, né, que são os dois detetives, em um determinado momento o Treat pergunta ao Sam algo do tipo se ele tinha lido os jornais para saber como que estava a vida do Ronaldinho. Sendo que no original, na verdade, ele falava algo parecido, mas era referenciado a um jogador de basquete. Eu acho o seguinte, eu poderia manter o original, mas já que o tal do jogador de basquete, que agora eu não lembro o nome, tão conhecido, bastava uma nota de rodapé informando jogador de basquete da NBA, tal. Bastava coisa. Agora, falar sobre Ronaldinho é algo que é realmente muito estranho. Acho que é o melhor jeito de traduzir, manter o mais fiel possível, né? E adaptar quando você vê que vai ser algo que ninguém vai entender se manter do jeito que tá. Como eu falei, gírias, por exemplo, é complicado, né? Uma gíria americana você não pode utilizar num contexto em português, porque em alguns casos realmente foge totalmente ao assunto. Um exemplo, se você botar Kiss My Ass, se fosse traduzir literalmente, né, beije minha bunda,
é algo totalmente sensitivo na nossa realidade. Totalmente. Não, verdade. Sim. Só se for pra um filme pornô. Bom, galera, mas show de bola, hein, cara? Show de bola, muita informação aqui que vocês trouxeram. E eu queria, né, assim, pra finalizar, agradecer, né, você, André, você, o Léo Violador aí, por participar aqui, por agregar muito, né, ao nosso programa. E deixar agora esse espaço aberto aqui pra vocês falarem como a gente acha vocês, endereço de canal, de Instagram, de Facebook, tá liberado aí. Como é que a galera que conhece Spawn e conhece vocês, eu tenho certeza, e quem tá ouvindo esse programa e ficou muito curioso para conhecer o personagem, como é que entra em contato, né, com o Spawn Brasil? Nós temos o site, onde a gente coloca periodicamente notícias voltadas para o universo do Spawn e também de Todd McFarlane, que é o spawnbrasil.com.br, e lá a gente tem os links para as nossas principais redes. Nós temos o grupo no Facebook, que é o grupo de discussão. Basta entrar no Facebook e procurar por Spawn Brasil. Hoje nós estamos com mais de 2.500 membros. E temos na nossa fanpage também, que é o Spawn Brasil, no Facebook, onde a gente publica links para as matérias. Além disso, nós estamos também no Instagram, onde também fazemos algumas publicações. Temos o nosso canal no YouTube, que é o Spawn Brasil Oficial. E caso queira conversar diretamente conosco, de uma forma até bem mais íntima, vamos botar assim, a gente tem o nosso grupo no WhatsApp, que é muito bem movimentado o dia inteiro. Até agora, por exemplo, está pipocando mensagens aqui de discussões entre os fãs. Quem quiser entrar também no WhatsApp, aí é só, primeiramente, entra lá no Facebook, pode ser na nossa fanpage, manda uma mensagem para nós com o DDD e o número do telefone que a gente adiciona ao grupo. Também pode ser pelo direct do Instagram, se a pessoa quiser, manda lá. Pode mandar. Sim, também pode ser. E é legal dizer também que o grupo ele é tão ativo no WhatsApp que muitas das novidades do mundo de Spawn a gente lança lá primeiro. E até o pessoal lá, manda pra gente coisas assim que a gente reaproveita pra... a gente descobre primeiro lá. Tem algumas das notícias, por exemplo, que acontece dentro do universo do Spawn, ou até mesmo dentro da própria editora, sobre algum tipo de informação que eu tenha, eu acabo colocando primeiramente no WhatsApp, aí aquele grupo ali, ele acaba sabendo primeiramente, e depois eu faço a publicação oficial no nosso site, que aí ali é feita o compartilhamento. É isso aí, todos são bem-vindos lá. Eu tô no grupo, eu entrei aí esses dias e realmente é um grupo bem movimentado. Cara, toda hora pipoca mensagem lá e realmente vocês divulgam várias notícias em primeira mão lá sobre o personagem. Eu fiquei até surpreso de ver assim uma comunidade tão empolgada com um personagem que assim, já não tem uma revista mensalmente em bancas há tanto tempo, Exatamente. né? Mas, porra, legal, curti. Então é isso, eu convido todo mundo, quem quiser conhecer mais sobre o Spawn, tá com essa curiosidade depois de ter visto ele no Mortal Kombat, entra no nosso site, entra nas nossas redes e saiba um pouco mais sobre ele. Beleza, então o recado tá dado, né? Então se você gosta de Spawn ou quer conhecer um pouco mais, tem que andar com esses caras aí. Isso aí. Bom, vamos lá então, ó. Participe do nosso podcast, cara. Mande sua mensagem para contato@gaqueiros.com.br ou envie um áudio de até 1 minuto para o nosso WhatsApp, o 11 96244 9417. Siga a gente nas redes sociais, no Facebook e Instagram, no @podcasthqueiros. E você sabia que tem um episódio secreto toda semana do HQueiros? Cara, e é muito fácil você acessar. É só você entrar no PicPay ou no Catarse e vai lá conferir nossa campanha de financiamento coletivo, que tem recompensas e você pode começar a colaborar com a gente a partir de R$1. É bem simples e bem fácil. Bom, pessoal, é isso aí. Gostaria de agradecer novamente ao pessoal do Spawn Brasil. Obrigado a vocês. É isso aí, muito obrigado aí pela presença. Obrigadão mesmo. Obrigado, o espaço está sempre aberto aqui para vocês. Qualquer novidade, qualquer situação aqui do nosso Soldado do Inferno quiser comentar aqui com a gente, o espaço está aberto. Muito bonito o trabalho de vocês, cara. Valeu. Muito obrigado aí por... Sim, é inspirador. Valeu, Inspirador. legal. Inspirador. Então legal. Aí. Parabéns, É isso aí. parabéns pelo trabalho. Bom, pessoal, conto com vocês na próxima semana. Com certeza. Até mais, soldados do 8º Círculo. Beleza, valeu. Falou.